Alô pessoal, direto ao ponto aqui, o Grêmio começou a pagar no sábado passado, com a vitória por 1-0 contra o Fluminense no Maracanã, uma conta que havia ficado das 9 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Já vou explicar aqui para você essa matemática. Qual é que era o cálculo feito pela direção antes até da chegada do técnico Luiz Felipe Scolari? O cálculo do começo do campeonato. Nas primeiras 9 rodadas do campeonato, o Grêmio deveria ter pelo menos 19 pontos conquistados. Como entrou em campo sábado passado no Maracanã com apenas 3 pontos conquistados, ele tinha um déficit, uma dívida de 16 pontos. O jogo contra o Fluminense, e aí começa a projeção. O jogo contra o Fluminense era colocado na conta dos chamados jogos empatáveis, vou colocar aqui entre aspas. Como o Grêmio ganhou do Fluminense, obteve 3 pontos em um jogo em que calculava obter no máximo 1, o Grêmio começa a diminuir esse déficit de 16 pontos que tinha nas primeiras 9 rodadas do Campeonato Brasileiro. Estou passando para vocês aqui um cálculo oficial, um cálculo feito pela direção e que me foi repassado. O objetivo é terminar esse primeiro turno do Campeonato Brasileiro fora da zona de rebaixamento. E nem estou contando aqui os 2 jogos atrasados, que são jogos contra Flamengo e Cuiabá. Apenas com os jogos que estão aí normalmente na tabela até o encerramento, a conclusão da 19ª rodada. O objetivo é chegar na 19ª rodada fora da zona do rebaixamento para depois, no segundo turno, começar a campanha de recuperação. Já vou entrar aqui nos cálculos, os jogos em que o Grêmio imaginava ganhar e até mesmo jogos em que imaginava perder. Já vou fazer essa conta aqui e vou fazer a projeção que é feita internamente pela direção em relação aos jogos que ainda restam até o final do primeiro turno. Só quero aqui antes dar um recado, quero fazer um agradecimento pela grande acolhida que esse canal está tendo, pelo grande número de inscritos que nós estamos recebendo, muito mais até do que a gente imaginava quando esse projeto foi iniciado no mês de abril. Agradecimento quero fazer aqui e, naturalmente, seguir pedindo a sua colaboração aí, se inscrevendo, dando o seu like, ativando as notificações para sempre receber cada vídeo. Sempre que um novo vídeo for postado, você vai receber a informação. Agora, as contas aqui. O que o Grêmio projetava até a rodada de sábado, nas 9 primeiras partidas suas no Campeonato Brasileiro? Contra o Ceará, mesmo sendo uma equipe que não é exatamente do primeiro nível do futebol brasileiro, embora seja uma boa equipe, o empate era apontado como um bom resultado. Era projetada uma vitória contra o Atlético Paranaense, era projetada uma vitória contra o Sport, era projetada uma vitória contra o Santos, era projetada uma vitória contra o Fortaleza, era projetado um empate contra o Juventude, era projetada uma vitória contra o Atlético Goianiense, o jogo contra o Palmeiras entrava na conta dos jogos perdíveis e era projetado o empate no Grenal, nas 9 primeiras partidas do Grêmio no campeonato. Depois, o Grêmio acabou se embaralhando todo, ganhou desses 19 pontos projetados apenas 3 e ficou nessa situação muito complicada. Somente no sábado passado ele acabou saindo da lanterna, agora está na zona de rebaixamento ainda, mas obviamente que já começa a projetar uma situação bem melhor, focando nesse momento em Cuiabá, Chapecoense e Sport. O que o Grêmio projeta para os jogos que vêm de agora em diante? Para sair, claro que dependendo de uma combinação dos resultados das equipes que estão na sua frente nesse momento, lá na zona de rebaixamento, mas a projeção do Grêmio é a seguinte: vitória, e aí é colocada uma vitória inadiável. Essa expressão foi utilizada internamente e me foi repassada. É inadiável uma vitória contra o América Mineiro. Não dá para pensar em outro resultado que não seja a vitória contra o América Mineiro. Dá para empatar contra o Bragantino, e é um jogo complicadíssimo, é jogo fora de casa. Vitória também depois, considerada inadiável contra a Chapecoense. 1 ponto no jogo contra o São Paulo. Vitória contra o Bahia. Vitória contra o Corinthians e um empate contra o Atlético Mineiro. Esta é a projeção oficial feita internamente pelo Grêmio para terminar esta primeira fase
a primeira etapa do brasileiro fora da zona do rebaixamento. A partir de então, é começar a sonhar mais alto e a projeção, e essa é passada pelo presidente Romildo Bolzan Júnior, é ficar entre os 6 primeiros colocados. E quem sabe até entre os 4 primeiros colocados e garantir vaga na fase de grupos da próxima Libertadores América. Mas agora o objetivo é o mesmo, é escapar do pior. E obviamente que, do ponto de vista mental, assim, anímico, foi excelente a vitória contra o Fluminense. A equipe entrará muito mais encorpada no jogo contra o América Mineiro, sem falar, né? Aí é outra competição, sem falar no jogo contra a LDU, marcado para essa terça-feira, e aí tem uma grande vantagem o Grêmio pela vitória que obteve fora de casa. Essas são as contas. E o Grêmio vai olhar com muita atenção também a própria Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil. Está nas contas da direção, está no planejamento da direção, ganhar uma dessas competições mata-mata sem que isso represente um prejuízo no Campeonato Brasileiro. O Grêmio acredita que tão logo saia da zona de rebaixamento, vai estabelecer uma situação tal de tranquilidade que vai lhe permitir administrar bem o brasileiro, que é a prioridade, mas também essas competições de mata-mata. Uma delas, pelo menos, está na mira, ou Copa do Brasil ou Sul-Americana. Dê seu like, ative as notificações, se inscreva aqui no canal. É sempre um grande prazer contar com você por aqui. Até a próxima!